Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, a gente vai fazer um compilado de todos os conhecimentos sobre os gases que nós já estivemos estudando, para a gente formular, não é, o conceito do gás ideal. Então, vamos lá? Isso basicamente, o estudo que nós vemos fazendo até hoje, né, para chegar a culminar na lei dos gases ideais, foram exatamente esses. O primeiro, a lei de Boyle, né, que trata como que nós temos a temperatura como sendo um fator constante da nossa reação, ou seja, dentro daquela lei PVT, né, da pressão, volume e temperatura, tanto no estado inicial quanto no estado final, a gente, para a primeira lei, nós vamos ter que o T, ela é constante. Ou seja, a gente acaba eliminando o T da nossa equação, ficando exatamente pressão vezes volume é igual pressão vezes volume no estado final da nossa equação. Beleza? A segunda lei, né, a lei de Charles, ele trata sobre a nossa pressão constante, as isobáricas, né? Ou seja, se a pressão ela é constante, o nosso P ela é constante, ela não entra na nossa equação, ou seja, o nosso P ela é o quê? Constante. Formulando assim da nossa PVT, volume, trabalhamos com volume e trabalhamos com temperatura. Isso no estado inicial, volume e temperatura também no estado final. E para finalizar, a outra lei, a de Gay-Lussac. A de Gay-Lussac, né, ele trata sobre o nosso volume constante. Ou seja, o V ele vai ser o quê? Constante. De acordo com a nossa equação da PVT, nós vamos trabalhar com pressão em relação à temperatura é igual a pressão em relação à temperatura, ok? Perfeito. Com tudo isso, nós precisamos encontrar uma regrinha básica, né? A gente viu lá no estudo do primeiro ano que existe um cara chamado Amoedo Avogadro. E Amoedo Avogadro, ele trabalhou também, ele teve um estudo correlacionado a respeito com Dalton e Charles, que existe uma briga entre eles dois sobre os trabalhos sobre volume, sobre gases. Gay-Lussac introduziu dentro do estudo em que um mol na CNTP, ele corresponde em volumes de gás a 22,4 litros, isso na CNTP. Ou seja, qualquer mol de qualquer gás, oxigênio, hidrogênio, deixa eu ver que outro gás, hélio, qualquer outro tipo de gás que a gente tenha, se nós estivermos trabalhando ele em 1 mol, isso vai corresponder a 22,4 litros. Ou seja, ele vai preencher um volume de 22,4 litros. Professores, não estou compreendendo. Ele vai preencher exatamente um recipiente. Um recipiente. E este recipiente, ele vai ter exatamente, né, uma capacidade em litros, né, ele vai ter uma capacidade máxima em litros de 22,4 litros. Perfeito? Eita, eu tenho 22,4 litros aqui de um gás qualquer. De um gás qualquer. Eu vou ter quantos mols? Exatamente, um mol. Existiu outro cara também que ele começou a trabalhar essa relação PVT com questões de molaridade, em que ele, consequentemente, ele foi introduzindo nos seus estudos a relação do aumento. Eita, se um mol eu tenho 22,4 litros, se eu aumentar essa minha molaridade, eu vou passar para quantos? Isso vai influenciar diretamente na minha PVT. Foi por isso que apareceu o carinha chamado Clapeyron. Então, Clapeyron. Ele conseguiu determinar uma certa quantidade de molaridade para uma determinada quantidade de gás de pressão. Ou seja, não irei deduzir, porque aqui não é o nosso intuito, mas ele disse que a pressão vezes o volume, ele vai ser igual ao número de mols vezes a constante real dos gases vezes a nossa temperatura. E ele conseguiu determinar essa constante real dos gases em que o R ele vai ser igual a 0,082 litros ATM ATM vezes litro, isso em uma quantidade de mols vezes Kelvin. Lembrando, pessoal, que essa constante, lembrando isso aqui, ó, vou até grifar aqui, tá? Isso aqui, isso aqui é uma constante. Oh, meu Deus. Isso aqui é uma, isso aqui é uma constante.
e constante, ela necessariamente precisa ser dada na questão. Então, para a lei geral, né, a lei dos gases ideais, essa lei dos gases ideais, nós vamos utilizar o que? A equaçãozinha da PV, pressão, volume, quantidade de mols e temperatura. Perfeito? Perfeito, professor. E agora, o que a gente faz? A gente vai o quê? Resolve questões. Pessoal, nós só conseguimos só conseguimos assimilar qualquer coisa, infelizmente, resolvendo questões. Nenhum conhecimento vem, ele é um ser divino, vem do nada. Você precisa praticar. Para você ser um bom atleta, você precisa praticar. Para você ser um bom escritor, você precisa praticar. E para ser um bom químico, você precisa praticar. Então vamos lá? Bora, professor. Isso, muito bem. Então vamos lá. Questão número 1 aqui, ó. Questão número 1. Determine a pressão em ATM exercida em 5 mols, olha só, em 5 mols de O2 ocupado um volume de 30 litros a uma temperatura de 27 graus Celsius. Ele nos dá aqui, ó, um dado do nosso R, 0,08 ATM. Então, pegando essa questão aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é extração de quem? Extração de quem, pessoal? Extração dos nossos o quê? Dos nossos queridos dados. Muito bem. Então vamos lá. Como é que a gente vai extrair os dados aqui, professor? Eu sei que eu preciso ter noção do que é o meu pressão. Ele deu a pressão aqui? Não, porque ele está pedindo para determinar. Ó. Determine a pressão. Então, não tem. O volume é quanto? Aqui, ó. 30. 30 o quê? Litros. Depois, é o número de mols. O número de mols é quanto? Aqui, ó. 5, o quê? Mol de O2. O R, tá aqui também, ó. 0,082 ATM, litro, mol, a Kelvin. E como a temperatura é em Kelvin, então aqui está em quem? Em graus Celsius, eu preciso converter. Então a temperatura vai ser igual 27 mais 273. Vou utilizar esse 273, que é bastante comum, tá? Esse aqui vai dar quanto? 300 Kelvin. O que eu faço agora? Vamos eliminar aqui as grandezas, ó. Litro, eu corto com litro. Kelvin, eu vou cortar com Kelvin. E mol, eu vou cortar com mol. Sobrou exatamente quem? O dado que a gente precisa. Então vamos lá. Pressão, não tenho. Vezes volume, 30. É igual, número de mols, 5. Vezes o R, 0,082. Vezes quanto? 300. Para facilitar a nossa vida, a gente vai fazer primeiro isso aqui, ó. Eu estou demarcando de amarelo. Olha só. Para a gente não precisar fazer multiplicação, ó. Este zerinho, eu vou cortar com este zero. Este zerinho, eu vou cortar com esse outro zero. A minha vírgula, que está de vermelho e não estava aqui, ó, ela vai escorregar para cá, ó. Aí vai ficar quanto, professor? Tá aqui, ó. 8,2 vezes 3. 3 vezes 2, muito bem, 6. 3 vezes 8, 2 dá 16. 1 mais 8 vai dar 24. Lembra da nossa vírgula? Desceu uma casinha, então 24,6 litros. Então, ó, pressão vezes 30 é igual a 5 vezes quanto? 24,6. Pegando aqui essa multiplicação aqui agora, isso aqui vai ser multiplicado por quanto? Por 5, professor. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 4, 20 com 3, 23, Daniel. Isso. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Cadê a minha vírgulazinha? Estava aqui, ó. Então vai, 123. Então, ó, pressão vezes 30 é igual a 123,0. Isso aqui me dá uma equação de quem, pessoal? Do primeiro grau. Então, é só, simplesmente, ó, pressão é igual a 123,0. Isso aqui vai ficar dividido por 30. Por 30. Fazendo aqui essa divisão, eu vou encontrar que vai ser exatamente 4,1 ATM. Ou seja, minha pressão será de quanto? 4,1 ATM. Valeu? Mais tarde eu trago aqui respondendo essas outras duas questões, certo? Senão o vídeo fica muito extenso. Eu sei que vocês não gostam de vídeo extenso.